As pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da diferença, da distinção que uma pessoa deve realizar em relação à dança do acasalamento humana e a autoestima. Muitas vezes a pessoa confunde o trabalho interior que tem de acontecer para uma pessoa desenvolver autoestima. Eu vejo a autoestima, por exemplo, com um elevado estado de consciência, de autoconsciência, de autocentragem, de independência emocional e intelectual. E a dança do acasalamento humano, muitas vezes uma pessoa a dança do acasalamento humano acontece, vocês vão reparar no reino animal, por exemplo, aquilo que os animais fazem para se exibir, a exibição de poder, a exibição de beleza, tentarem destacar-se, parecem pavões, estão a perceber? E o ser humano também faz isto de uma forma ou de outra, mesmo de forma indireta e inconsciente. O ser humano também entra em competição para chamar a atenção da fêmea ou do macho da espécie. Portanto, a exibição de poder, a exibição de beleza, o carro que a pessoa compra, as roupas que uma pessoa veste, o trabalho que uma pessoa procura ter cargos de poder e para o poder político, todo esse tipo de coisas. O Osho, até de uma forma ou de outra Freud, identificam que, por exemplo, por trás, muitas vezes, de um político, de alguém que busca poder por si só, não vamos reduzir os políticos a isso, como é óbvio, está uma pessoa sexualmente frustrada, por trás de um carro topo de gama está uma pessoa, porque uma pessoa usa certos mecanismos de forma inconsciente. A dança do acasalamento é isto. É tudo que uma pessoa realiza para. É uma coisa que eu trato nesta obra, por exemplo, ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico, e quando publicar uma obra a falar mais extensivamente acerca disso, porque vai ser o princípio de todo o conflito e de toda a competição humana. As pessoas, a formação do ego vem disso. Portanto, é um sistema, o nosso ego é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. E para uma pessoa reproduzir, há um desejo sexual, há o desejo que está voltado para procurar o melhor elemento possível da espécie, pelo menos para si. Portanto, quando uma pessoa deseja o melhor elemento possível da espécie, pelo menos para si, a pessoa entra na competição com outras pessoas que desejam, mesmo de forma indireta e inconsciente, e tem de fazer tudo para chamar a atenção. E é aí que entra a competição na exibição da beleza e na exibição de poder. Quando a pessoa sente que não consegue pela beleza, principalmente o macho da espécie, sem qualquer tipo de discriminação de género ou diferente orientação sexual, ele sente a necessidade de exibir poder. Portanto, vai ter o dinheiro o máximo possível, o mais rapidamente possível, movimentalmente pela energia sexual. Portanto, a dança do acasalamento humano acontece com base no desejo, com base no princípio do prazer, com base na formação do ego e com base numa tentativa de realização de fora para dentro. Porquê? Porque quando a pessoa quer chamar a atenção para efeitos sexuais do sexo oposto ou simplesmente do sexo desejado, a pessoa acaba por criar um alter ego. Acaba por criar uma persona que se torne o mais sexualmente atraente possível. E muitas vezes a pessoa descentra-se a si mesma, não olha para dentro, e ao perder esse centro, a pessoa busca inconscientemente uma tentativa de realização de fora para dentro. E o que é que acontece? É que a autoestima é uma tentativa de realização de dentro para fora. As pessoas muitas vezes confundem cuidar do atrativo sexual, cuidar daquilo que as outras pessoas vão ver, mesmo que de forma indireta e inconsciente a pessoa tem o desejo de que aquilo que os outros vão ver, quando a pessoa vai cuidar da autoestima. Mas cuidar da autoestima é cuidar daquilo que uma pessoa sente quando fecha os olhos. Cuidar da autoestima não é cuidar dos atrativos sexuais para a dança do acasalamento humano, para chamar a atenção do sexo oposto ou simplesmente do sexo desejado. Então há muita gente que, por exemplo, para cuidar da autoestima, em vez de fazer trabalho de meditação, trabalho de introversão, trabalho de introspeção, trabalho de autocentragem, de terapêutica, não é? Individualismo intelectual terapêutico, eu trato nesta obra. Em vez da pessoa voltar para dentro, a pessoa vai ainda mais para fora. Por exemplo, eu não tenho autoestima, há terapeutas ou alguém que disse ou constato que não tenho autoestima, que eu não gosto de mim, o que é que eu vou fazer? Vou fazer de tudo para que as outras pessoas valorizem mais. Há muitas vezes até eu tenho que procurar o corpo ideal. Eu vou para o ginásio procurar o corpo ideal, entre aspas. Eu vou criar um corpo. Eu não gosto de mim, não é? Vou criar, ou sinto que não estou sexualmente atraente, e vou criar um corpo que seja mais valorizado possível por outras pessoas. Portanto, isto não é cuidar da autoestima, isto é continuar a depender que as outras pessoas valorizem. E o trabalho de autoestima é mais para dentro, é de dentro para fora. É um trabalho de introversão, de voltar para dentro. Trabalhar aquilo que se passa dentro da pessoa. Não tem nada a ver com atrativos sexuais. Uma pessoa pode, por exemplo, ter um acidente, ficar desfigurado da casa ou da cara, ou ter uma cara que não é que a maior parte das pessoas considera feia, e ter muita autoestima. E uma pessoa pode ter um corpo sexualmente atraente para a maioria da população e não ter autoestima nenhuma. E a pessoa até pode saber que é extremamente atraente e bonita e não gostar de si. E dentro de si morar um vazio interior. Porquê? Há uma grande relação entre a falta de autoestima e sentimento de vazio interior. Porque as duas questões, da falta de autoestima e do vazio interior, que é a solidão, por exemplo, não confundir com solitude. A solidão essencialmente, enquanto sentimento de vazio interior, é um problema individual, interior, não é um problema relacional. Não são os outros que vão resolver isso aí.
uma questão de voltar para dentro, de ficar autocentrado terapeuticamente falando. Normalmente quem sente solidão não tem autoestima, e quem não tem autoestima sente solidão, porque é uma questão de falta de autocentragem, falta de voltar para dentro e trabalhar o interior. E o que é que acontece? A dança do acasalamento humano, o desejo sexual, empurra as pessoas para fora. Então eu desejo aquela pessoa. E não basta eu desejar aquela pessoa. O que é que eu tenho de fazer para chamar a atenção dela? Vê-se nas músicas, por exemplo. O que é que eu tenho de fazer para chamar a atenção daquela pessoa? E é aí que entra a dança do acasalamento humano. Porque eu não tenho só de chamar a atenção daquela pessoa. Eu tenho de chamar mais a atenção que as outras pessoas também estão a competir pela atenção daquela pessoa. Estão a compreender como é que funciona? Isso é tudo inconsciente, as pessoas não se apercebem. Então, nesse movimento para fora, em que eu tenho de fazer tudo para me tornar sexualmente o mais atraente possível para as outras pessoas, muitas vezes eu perco o meu centro. Eu já estou a projetar a felicidade na outra pessoa, nas outras pessoas. Já estou a criar uma persona, um alter ego. Um alter ego que seja o mais sexualmente atraente possível. E nessa criação, nessa centragem, as pessoas ficam fanáticas. As pessoas criam um extremismo. Tudo o que a pessoa faz é para se tornar sexualmente atraente e não para cuidar de si. Porque há pessoas que muitas vezes a pessoa nem tem vazio interior, não tem autoestima nenhuma, mas sexualmente atraente está muito. Mas dentro mora um vazio. A pessoa não gosta de si. Porque a pessoa não se trabalha interiormente. A pessoa trabalha a sua estética corporal sexualmente atraente. E é aí que muita gente passa a vida toda sem conseguir ter autoestima, mesmo que cuide dos atrativos sexuais. Mesmo que busque poder, que tenha muito poder, que ganhe muito dinheiro, que compre muitas coisas para exibir, para mostrar que tem dinheiro e poder, para a dança do acasalamento humano, mesmo que faça plásticas e que fique a cara cada vez mais bonita e o corpo cada vez mais atraente no ginásio e seja o que for, mas por dentro mora vazio, por dentro não gostam de si. Nem tem independência emocional, nem intelectual, nem lá desenvolver de mais nada. É um fanatismo por cuidar da estética corporal sexualmente atraente. Isto não é trabalhar a autoestima. A autoestima temos de ir muito mais fundo. A autoestima a meditação, por exemplo, fazer um yoga, fazer um tai chi, tudo aquilo que envolve a pessoa voltar para dentro. Filosofia budista, filosofia taoísta, filosofia de yoga, até de tantra yoga. Tudo aquilo que envolve a pessoa voltar para si, retirar o centro fora, para deixar de alimentar relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, tornar-se potencialmente suscetível de relacionamentos tóxicos, ou se tornar tóxico, não é? Portanto, voltar para dentro, trabalhar-se interiormente, deixar só de cuidar dos atrativos sexuais e de criar a ilusão de que, ao se tornar mais sexualmente atraente, vai gostar mais de si. Isso é fantasia, isso é ilusão, isso é maia, numa linguagem mais indiana. Isso não resolve o vazio interior ou a falta de autoestima. E é aí que muita gente se perde. Não gosto de mim, vou à cabeleireira, vou cuidar, vou pôr maquilhagem. Não há nada contra isso aí. Mas isso aí não é cuidar da autoestima. Pelo menos profundamente. Como se vamos imaginar uma cebola, isso é a parte mais superficial que nem chama autoestima. Mas pronto, ajuda a pessoa a gostar, a sentir-se melhor dentro do próprio corpo. Pronto, não tem problema nenhum. Mas para ir fundo, mesmo fundo, na resolução da falta de autoestima e até do vazio interior, não é nesse processo da dança do acasalamento humano para se tornar o mais sexualmente possível numa tentativa inconsciente de realização de fora para dentro. É preciso ir ao cerne da questão. E muitas vezes as pessoas andam à volta, não é? Ora bem, não gosto de mim, dizem que eu não tenho autoestima e eu reparo que não tenho autoestima, sinto-me vazio por dentro, assim, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma estética corporal sexualmente atraente para as outras pessoas valorizarem. E depois das outras pessoas valorizarem ou se sentirem sexualmente atraentes por mim e eu sentir isso, ou seja o que for, eu gostar mais de mim. E isso é tentar realizar-se fora para dentro. A autoestima não é assim, de dentro para fora. Existe um processo de interiorização. E muita gente faz o contrário. Até psicólogos, se for preciso, dão a sugestão que tem de cuidar não é cuidar da estética corporal sexualmente atraente que a pessoa vai resolver verdadeiramente. Não é limar arestas e ficar na parte superficial. Não, isso não vai resolver o problema da falta de autoestima. E há muita gente a viver este tipo de ilusões. Eu trabalho sobre essas coisas, por exemplo, nesta obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Tenho aqui algumas secções a falar sobre a dança do acasalamento humano, quanto até publicar. Eu apresentei este livro na Feira do Livro do Porto, de Lisboa, na Universidade de Coimbra, porque eu sou investigador do IEF, do Instituto de Estudos Filosóficos, faço parte da comunidade de investigadores. Também apresentei no Festival Pan. Eu estou aqui até com a t-shirt em Vilareiros. Portanto, eu já apresentei esta obra em vários sítios. E eu falo também acerca dessas questões, as grandes ilusões que uma pessoa cria e grandes conflitos e competições e fantasias e projeções que uma pessoa cria com base na energia sexual, nos impulsos e nos desejos. E faz com que uma pessoa perca o próprio centro
E depois não consegue ser feliz, porque a pessoa está fora, a pessoa está, o que é que eu tenho que fazer para me tornar sexualmente atraente? E depois confunde isso com autoestima. Quanto mais, e o envelhecimento? Se acontece o envelhecimento, eu vou perdendo autoestima porque vou perdendo atrativos sexuais, no sentido geral. Então a autoestima é uma coisa tão dependente de coisas superficiais. Se eu tiver um acidente e ficar desfigurado da cara, vou deixar de gostar de mim? Como não estou tão sexualmente atraente, e se eu ficar sem um membro, ou seja o que for? O que é verdadeiramente ter autoestima? É ter um corpo sexualmente atraente? É só isso? Vamos reduzir a autoestima a uma estética corporal sexualmente atraente? Vamos ser assim tão superficiais, vazios e não vamos resolver o problema pela raiz? A questão é que isto é muito mais profundo. Envolve um processo de interiorização, envolve desligar-se um bocadinho de estar tão centrado em tornar sexualmente atraente, até porque o corpo vai envelhecendo, para quem vai envelhecendo, não é? Para as pessoas que morrem cedo, mas para quem vai envelhecendo, a pessoa vai notando, deixa de haver tanto atrativo sexual. E a pessoa vai deixar de gostar de si aos poucos, gradualmente vai deixando de gostar de si só porque o corpo vai perdendo atrativo sexual. Eu acho que as coisas não devem ser bem. Às vezes uma pessoa não para refletir acerca deste tipo de coisas. A autoestima verdadeira é muito mais, para resolver, tem de ser muito mais fundo, até resolver o vazio interior muito mais fundo do que estamos a cuidar da estética corporal sexualmente atraente, porque uma pessoa pode criar muitas fantasias e ilusões, mas no fundo é só para as outras pessoas valorizarem muito mais, inconscientemente, para as outras pessoas valorizarem do que para a pessoa se valorizar. Nada contra cuidarmos da estética corporal sexualmente atraente. Que de todo. Se as pessoas se cuidarem, fantástico. Agora, não devemos confundir cuidado da estética corporal sexualmente atraente com cuidado da autoestima. Por muito que uma pessoa crie fantasias e quero andar bonito porque não sei o quê, no fundo é para as outras pessoas, não vamos criar fantasia. No fundo, se nós retirássemos a energia sexual, isso não importaria tanto. No fundo é para tornar sexualmente atraente. A questão é, podemos fazer coisas para nos tornar sexualmente atraentes sem menosprezar a necessidade de cuidar da autoestima. Nada contra a pessoa se tornar sexualmente atraente. É não confundir isso com um trabalho interior profundo e verdadeiro que desenvolve a autoestima. Porque às vezes a pessoa passa uma vida inteira a cuidar da estética corporal sexualmente atraente, mas nada, não gosta de si. Tem um vazio interior, não gosta de si, não sabe o que é que anda aqui a fazer porque nunca voltou para dentro. Não tem autocentragem no sentido terapêutico. A pessoa está centrada fora, depois os outros são culpados pela própria infelicidade. A pessoa projetou a felicidade nos outros, a pessoa não está dentro de si, a pessoa nem sabe o que é que gosta de fazer, o que é que anda aqui a fazer. Porque a pessoa não desenvolveu autoconsciência. A pessoa esteve centrada numa tentativa de realização de fora para dentro. Esteve centrada fora de si, mas da pior forma possível. Eu estou a propor uma autocentragem terapêutica, de autoconsciência, para uma pessoa se tornar uma pessoa melhor, para poder ser melhor para si, dentro de si,